Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o Dr. Brum, nós já nos conhecemos, sou teólogo, também sou advogado, e esse é o seu canal Igreja Sem Fronteiras. Nós queremos falar aqui sobre o livro de Provérbios, o versículo 7 do capítulo 23, ou 23:7. Ali diz assim: aquilo que o homem imagina na sua alma, ele é. Então, o tema da nossa conversa, do nosso assunto, é: você é aquilo que você pensa. Como pano de fundo, nós queremos conversar um pouquinho sobre o que é o pensamento. Etimologicamente, o pensar significa avaliar o peso de alguma coisa, pesar alguma coisa. Num sentido assim mais amplo, o pensamento ele é o avaliador da realidade. Você passa a avaliar as coisas através daquilo que você pensa, do seu pensamento. E nós podemos dizer também que pensar é a maneira pela qual as pessoas modelam sua percepção de mundo, do mundo exterior, e a partir daí, efetivamente, elas passam a lidar com seus planos, com seus projetos, com seus sonhos. Nós temos algumas definições de pensamento, do pensar, que a ciência tem nos apresentado. Como, por exemplo, a psicologia, ela nos diz que o pensamento é uma manifestação intelectual onde se busca respostas. O objetivo é buscar respostas e soluções para problemas práticos. Já a biologia, ela nos apresenta que o neurônio é uma célula estimulável, excitável, que excita o nosso sistema nervoso central e transmite informações por meio de sinais eletroquímicos. Já a filosofia, ela nos apresenta que as nossas experiências perceptíveis, elas têm estímulos através do mundo exterior, pelos nossos órgãos sensoriais. E esses estímulos que nós recebemos em nossos órgãos sensoriais, eles mudam o nosso estado mental, ou seja, as informações que nos chegam nos levam a mudar, a analisar e mudar a maneira que nós pensamos. Agora, um assunto muito interessante, uma definição muito interessante, é aquilo que a física quântica nos apresenta. A física quântica, só para uma explicaçãozinha aqui, ela é aquela ciência que estuda elementos da natureza menores do que o átomo. Aqueles elementos da natureza maiores do que o átomo são estudados pela física clássica. Os menores do que o átomo são estudados pela física quântica. O átomo, a partir do momento que foi conhecedor de que ele era divisível, então houve a necessidade de se criar uma lei que pudesse estudar os elementos menores do que o átomo, porque a física clássica não estudaria, as leis da física clássica não serviriam para estudar esses elementos. Então nasceu a física quântica. E aí se observa a divisão do átomo em elétron, nêutron, prótons, e posteriormente ainda foi verificado divisões ainda, que são os fótons, gluons e quarks. Agora, os fótons e gluons são elementos que não têm massa. É pura energia, energia pura. E, na verdade, nós somos constituídos de átomos. Logo, nós temos em nós esses elementos que são energia pura. E essa energia se entende que é a nossa parte mental também, que é aquela maneira de nós pensarmos, de analisarmos as coisas. E segundo essa mesma definição da física quântica, essas informações que chegam para nós,
é que alteram a maneira de nós pensarmos. Em outras palavras, nos levam a criar a nossa realidade. De maneira que nós passamos, então, a criarmos uma realidade do mundo exterior a partir do nosso mundo interior. O mundo exterior é avaliado pelo teu mundo interior. Então nós vemos dessa maneira que o nosso pensamento, ele é muito importante, como nós os conduzimos. Nós vivemos, na verdade, em dois ambientes. O ambiente externo, o mundo externo, visível, apalpável, tangível, e nós vivemos também, temos o nosso mundo dos pensamentos. E nós podemos dizer que nos nossos pensamentos é que se originam grandes batalhas. Nós podemos ainda dizer que as nossas palavras são nossos pensamentos que nós acabamos expressando. E nós podemos também dizer ainda que esses pensamentos, eles nos levam a termos atitudes, comportamentos. Podemos dizer que os grandes feitos, os grandes pensamentos que são prestigiados através dos grandes eventos, isso é muito importante. Mas os pensamentos do dia a dia, do cotidiano, é que formam o nosso caráter, é que determinam o nosso comportamento, que determinam nossa atitude. E nós somos aquilo que repetidamente nós fazemos. Da maneira que nós pensamos, repetidamente, nós acabamos sendo daquela maneira. Alguns estudiosos dizem que passam em nossa mente em torno de 70 mil pensamentos diariamente. Isso significa que a nossa mente é um campo de batalha muito grande. E, evidentemente, tem pensamentos bons e pensamentos que não são bons. Nós não somos obrigados a pensar em tudo aquilo que chega em nossa mente. Nós não somos obrigados a digerir e a trabalhar aqueles pensamentos, todos os pensamentos que chegam até nós. E nós vemos nisso uma preocupação muito grande de Deus com aquilo que vem ocupar o nosso pensamento. Porque aqui é o campo de batalha. Nós temos uma expressão que Napoleão Bonaparte falou para o seu exército, o imperador francês. Ele disse que, na verdade, o pensamento, ele fez uma alegoria, dizendo que nós não podemos impedir que um pássaro sobrevoe a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho em nossa cabeça. E assim são os pensamentos. Nós não podemos impedir que eles cheguem na nossa mente. Até porque o ser humano, a essência do ser humano, segundo o filósofo francês René Descartes, que viveu no final do século XVI até meados do século XVII, ele diz que a essência do ser humano é pensar. Ele criou aquela célebre frase que diz que penso, logo existo. Então a nossa essência é pensar. Agora, o que nós vamos pensar, que é muito interessante. É isso que vai definir quem nós somos. Nós não podemos mudar a nossa maneira de viver se continuarmos a pensar como pensávamos antes. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, Jó, ele colocou que aquilo que eu temo me sobrevém e aquilo que eu receio me acontece. Então ele está ali falando dos temores que ele tinha, dos medos que ele tinha. Ele construiu aquilo na mente. E aquilo ali o que tornava a realidade dele. Por isso que coisas aconteciam. Ele via daquela maneira. Só que a palavra de Deus
nós temos inúmeros versículos Deus advertindo a maneira que nós devemos pensar. No livro de Jeremias, o profeta Jeremias nos diz assim, Deus falando através de Jeremias, falando, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de paz, para que alcanceis o fim que desejais. Deus, então, ele tem pensamentos de paz para cada um de nós. Agora é importante que nós, no momento que nós, como cristãos, agora que temos essa experiência com Deus, nós possamos ver estes versículos dentro da palavra de Deus, para que possamos aplicá-los em nossas vidas. A palavra de Deus fala no livro de 1 Pedro 5,8, que o diabo ruge ao nosso derredor como um leão querendo nos tragar. Nós temos aí algo interessante, porque no livro de Salmos, capítulo 37, diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então, nós não podemos aqui dizer, porque existe aqui uma questão teológica, se ao redor é uma palavra e de redor é outra, é mais distante ou não. Eu prefiro entender que sim. Alguns léxicos dizem que de redor e ao redor é a mesma coisa. Mas eu prefiro entender que o anjo do Senhor está ao redor e o diabo ao derredor. Só que de lá, Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16, que ele lança dardos inflamáveis na nossa mente. Esses dardos, nós podemos entender que são acusações, que são tentações. E essas acusações, ele procura trazer tudo aquilo que nós havíamos feito quando nós não conhecíamos ao Senhor. Ou até mesmo alguma coisa que porventura nós acabamos cometendo, ele imediatamente vem nos acusar. Ele tem razão de nos acusar, porque nós erramos. Só que ele perdeu o direito disso pelo fato de que a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, ainda o apóstolo João diz, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se todavia pecardes, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos, mas do mundo inteiro. Então, esses versículos são importantes que nós possamos tê-los em nossa mente, porque é a maneira de nós rebatermos os dardos do inimigo. Ainda diz que o apóstolo Paulo fala que esses dardos são lançados, então, na nossa mente, como tentações, como propostas que nós, no dia a dia, nós podemos ter. Então, o apóstolo Paulo ainda diz, então, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, que nós devemos ocupar a nossa mente com coisas do alto, não aqui da terra. A preocupação de Deus com o nosso pensamento, com aquilo que passa em nossa mente, é muito grande. Exatamente por quê? Porque nós somos aquilo que nós pensamos. A maneira que nós pensamos determina as nossas atitudes. Nós temos um exemplo bíblico muito interessante no livro de Números, no capítulo 13 e 14. O que aconteceu ali? Nós temos ali o povo de Israel, sob a liderança de Moisés. Eles saíram lá do Egito, tiveram algumas situações, e chegou um momento que Moisés estava para entrar na terra prometida com aquele povo. Então Moisés enviou espias, pegou 12 espias, um de cada tribo, e os enviou para espionarem a terra, para saber como é que era o povo daquela terra,
como é que era a fertilidade da terra, como é que era o aspecto orográfico daquela terra, como é que era o aspecto fluvial daquela terra. E ele enviou 12 homens que foram e ficaram 40 dias espionando aquela terra. Quando eles voltaram, eles trouxeram frutos daquela terra. Cachos de uva, grandes, terra muito fértil, produto muito bom. Entretanto, 10 deles fizeram um relato, que era isso que Moisés queria, um relato da terra, do povo que habitava, da capacidade, do potencial, da agricultura daquele povo. Eles fizeram um relato que causou uma situação desastrosa na nação de Israel. Aqueles 10 homens começaram a dizer que aquele povo daquela terra era um povo muito forte. Eram filhos de gigantes, de Anak. Eram homens guerreiros. E eles chegaram ao ponto de dizerem que eles eram como gafanhotos aos olhos deles e aos olhos daquele povo. E este relato levou o povo de Israel ao desespero, porque eles entenderam que seriam totalmente destruídos. Por que aqueles homens falaram aquilo ali? Porque era aquilo que eles tinham na mente deles. Os mesmos homens viram aquela situação, mas nós temos 2 homens que viram a mesma situação, mas tiveram um relato diferente. Sim, eles são guerreiros, eles são grandes, a terra é forte, a terra é boa, é fértil. Só que Deus prometeu que vai nos dar a terra, nós vamos tomá-las. Nós vamos comê-los como pães, disseram Josué e Caleb. Este foi o relato deles. Os 12 viram o mesmo fato, a mesma realidade. Mas o pensamento deles os levou a verem, então, realidades diferentes. A informação que eles tiveram foi modificada pela maneira de pensar. Aqueles 10 homens se sentiram como gafanhotos, como insetos, como vermes, incapazes. Uma autoimagem totalmente negativa, devido a um pensamento errado. E aquilo levou o povo de Israel ao total desespero, que Deus puniu a nação de Israel, que houve rebelião entre eles, querendo voltar para a terra do Egito, querendo depor Moisés como líder. E você sabe a história que, enfim, eles lutaram, venceram, derrotaram, porque prevaleceu aquilo que Josué e Caleb haviam determinado, haviam relatado. O pensamento de cada um de nós é muito importante. Hoje, você está tendo uma experiência com Deus. Hoje você conhece a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele procura trabalhar através do Espírito Santo nas Escrituras, nos mostrando que agora nós temos que ter a mente de Cristo, pensarmos como Cristo, vermos as coisas como Cristo. No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele nos dá aqui um remédio. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, virtuoso, aquilo que é honesto, puro, santo, agradável, se existir algum louvor ou virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso que tem que ocupar agora o nosso pensamento. Por que Deus tem uma preocupação com o nosso pensamento? Porque lá no livro de Jeremias, diz que sobre todas as coisas o homem tem que guardar o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre todas as coisas temos que guardar o nosso coração. Esse coração
não é o músculo que irriga o nosso organismo. Mas esse coração que está falando ali é a nossa mente, é a nossa maneira de pensar. Que nós temos que o quê? Guardar, porque daqui é que saem os projetos. Daqui é que nós vamos fazer as realizações. Daqui é que vão sair as atitudes que vão forjar o nosso caráter, aonde nós vamos ser conhecidos. Nós recebemos da nossa infância, muitas vezes, uma carga genética, uma carga familiar pesada. Muitos dizem de maldições, palavras erradas, palavras negativas. Só que agora que nós estamos tendo essa experiência com Deus, nós precisamos pensar diferente. Nós precisamos pensar como Cristo pensou. O apóstolo Paulo fala muito claro: posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. As informações que nos chegam do mundo material, elas alteram a nossa maneira de pensar. Logo, alteram a nossa realidade. Por exemplo, você tem uma pessoa conhecida sua, que você conhece muito bem, sabe que aquela pessoa é uma pessoa ilibada, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa séria, e de repente chega uma informação de alguém que na verdade vem macular a imagem daquela pessoa. Por A ou por B, você acaba ouvindo aquilo ali. Imediatamente essa informação vai mudar a tua realidade em relação a essa pessoa. E talvez em relação a muitas outras coisas que você estava vivenciando com aquela pessoa. Então nós acabamos, pelas informações que nos chegam, nós acabamos criando a nossa realidade. Então é importante que nós possamos vigiar aquilo que chega. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem muitas pessoas que estão querendo resistir ao diabo. Só que esquece a primeira parte do versículo. Sujeitai-vos a Deus significa nós nos submetermos à vontade de Deus. Significa nós aceitarmos aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. E o que Deus tem determinado para a nossa vida é que hoje nós devemos entender que nós somos novas criaturas. É bem claro o texto de 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Então significa o quê? Que a nossa maneira de ver a vida deve ser diferente. A nossa maneira de pensar deve ser diferente. Porque essa maneira de pensar vai determinar nossas atitudes. E vai formar o nosso caráter através do nosso comportamento. Quando nós assim fizermos, nós vamos então resistir ao diabo. Nós precisamos, a Bíblia também fala, orai e vigiai. Nós precisamos vigiar aquele pensamento que está chegando na nossa mente. Aí está o X da questão, como nós falamos no início. Em média, 70 mil pensamentos chegam na nossa mente diariamente. Com certeza, não são bons. Então nós temos que vigiar aquele pensamento que chega. Porque aquele pensamento que chega, ele pode nos levar a tomarmos atitudes erradas, a falarmos coisas erradas. Josué, Deus falou para Josué que quando fosse falar com o povo, para que o povo pudesse meditar nas palavras daquele livro, que era a lei.
É muito importante que quando chega o pensamento, ou até mesmo quando nós lemos a palavra, nós possamos meditar. Será que esse pensamento é correto? Será que esse pensamento é construtivo? Será que esse pensamento não vai afetar pessoas? Porque todas nossas atitudes afetam as outras pessoas. Podem ser atitudes boas ou más. As nossas atitudes determinam quem nós somos e afetamos as pessoas. A Bíblia diz que nós somos pequenos cristos. Cristão significa pequeno Cristo. Então aqui que está a preocupação de Deus, o porquê a preocupação de Deus com o nosso pensamento. Porque do nosso pensamento é que vão sair as fontes da vida. Do nosso pensamento é que vão sair palavras de vida eterna. A Bíblia diz que na língua está o poder de vida e de morte. Mas essa língua é quando que nós falamos o que pensamos. As nossas palavras, como eu disse, são pensamentos que são expressados. O pensamento chega, como nós falamos no início, as definições, o pensamento chega, as ideias se organizam e se estabelecem os planos, se estabelecem os projetos. E muitas vezes os planos e os projetos podem ser bons ou não. Eis a preocupação que Deus tem. Eu quero deixar essa palavra para você, para que você possa filtrar, analisar. Você é um ser pensante. A essência do homem é pensar. Então, Paulo diz que nós precisamos pensar as coisas do alto. Jesus falou que do coração do homem procedem os homicídios, os latrocínios, os adultérios, a mentira e o engano. Do coração, ou seja, da mente do homem. Mas como novas criaturas, nós precisamos ter em nossa mente a mesma atitude que Jesus teve. Pensar como Cristo pensou. Agir, logo então, agir como ele agiu. Isto é que caracteriza o cristão. Você é o que você pensa. Aquilo que o homem imagina na alma, ele é. É o que está escrito na palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Desejo a você, sua família. Que Deus possa fazer grandes obras na sua vida. E que essa palavra tenha um lugar muito especial no seu coração. Você vai lá no nosso canal, deixa lá o seu like, curte. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.